Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Bem-vindo ao Glispase Geografia, o seu espaço geográfico. Hoje vamos conversar um pouco sobre Estado-nação, território e geopolítica, para te auxiliar na interpretação dos conceitos fundamentais de Estado, território e geopolítica, e também na explicação da importância da dimensão territorial na formação dos Estados nacionais. Vamos começar? Toca o play, DJ. Bem, agora que vocês já curtiram o look da minha máscara facial, vamos ver algumas definições? O termo Estado data do século XIII e se refere a qualquer país soberano com estrutura própria e politicamente organizado. A palavra foi utilizada pela primeira vez com seu sentido contemporâneo no livro A Arte da Guerra, pelo general estrategista Sun Tzu, e posteriormente no livro denominado O Príncipe, do diplomata e militar Nicolau Maquiavel. Estado também é usado na designação do conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. E por falar em nação, este termo significa uma comunidade estável, historicamente constituída por vontade própria de um agregado de indivíduos, com base num território, numa língua e com aspirações materiais e espirituais comuns. E puxando o fio de novelo, vamos para território. Na geografia humana, o conceito de território surge inserido na proposta de geografia política de Friedrich Hatzel, sendo assim definido como o espaço sobre o qual se exerce a soberania do Estado. Depois desses conceitos todos, vamos colocar mais dois: Estado-nação e geopolítica. Um Estado-nação é uma área histórica que pode ser identificada como possuidora de uma política legitimada, que pelos próprios meios constitui um governo soberano, enquanto um Estado pode ser definido como uma entidade política e geopolítica. Já uma nação é uma unidade étnica e cultural. O termo Estado-nação implica uma situação onde os dois são coincidentes. O Estado-nação afirma-se por meio de uma ideologia, uma estrutura jurídica, a capacidade de impor uma soberania sobre um povo num dado território com fronteiras, com uma moeda própria e forças armadas próprias também. Geopolítica é uma categoria da geografia que abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Ela tem por objetivo interpretar a realidade global e envolve o estudo de guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais, questões políticas, acordos internacionais, etc. Sendo assim, a geopolítica tem como foco de estudo as perspectivas geográficas e históricas, para assim oferecer explicações e reflexões sobre os temas abordados. Além disso, ela se apoia em diversas áreas do conhecimento, por exemplo, a história, as ciências sociais, a política, a economia, etc. Território significa os limites que delimitam ou separam um território do outro, formando várias fronteiras em todo o mundo. Essas delimitam o mundo em mais de 190 países. Os territórios são concebidos através de acordos ou conflitos. Estes são estabelecidos de acordo com os interesses socioeconômicos e culturais. A partir das divisões dos países, formam-se variadas culturas. Entende-se por cultura o conjunto de conhecimentos humanos adquiridos a partir das relações sociais ao longo do tempo e que são passadas para as gerações subsequentes. É o aspecto que mais caracteriza os grupos humanos. Alguns elementos são determinantes na composição de qualquer cultura.
seja ela arcaica ou moderna. Os elementos que mais demonstram a identidade cultural são principalmente a língua e a religião. Mas dentro do território está inserida uma cultura que é desenvolvida pelo povo. O significado é o conjunto de pessoas que vivem em uma nação. Essa é constituída pela sociedade politicamente organizada, com governos e leis próprias, para elaboração e realização do cumprimento de tais leis, caracteriza o papel do Estado. O Estado, nesse sentido, tem sua essência no valor político, pois significa que a nação é soberana, ou seja, exerce seu poder sobre seu território e também é independente e reconhecida internacionalmente pelos outros países. Alguns povos possuem cultura independente, porém não têm território. São os chamados minorias nacionais, que vivem subordinados aos regimes políticos divergentes às suas culturas. São também denominadas de sentimento nacionalista, que corresponde à aspiração de um povo em conquistar a sua independência política e territorial do Estado ao qual está subordinado. Por causa disso, vários movimentos surgiram, sendo marcados muitas vezes por lutas armadas ou pacíficas, mas a maioria das vezes o primeiro perfil predomina. Os principais povos sem território que buscam sua independência territorial e político-cultural são o povo basco na Espanha, os curdos no Oriente Médio, Irã, na Irlanda, entre outros. No mundo, existem várias áreas de foco de tensão provocadas por questões de fronteira, que são as disputas territoriais por zona de fronteira. Nessas, podemos citar o exemplo da China, do Paquistão e Índia, a Armênia, a Irlanda e a faixa de Gaza. As disputas por territórios fazem crescer a produção bélica no mundo e aumenta os focos de possíveis confrontos armados. Pronto. Entendeu? Se não entendeu, não decore. Veja novamente os conceitos e leia mais nos links da descrição. Não esqueça de fazer um resumo do resumo com todas as ideias importantes, ok? Vamos para o filé mignon? Qual seria a importância da dimensão territorial na formação dos Estados nacionais? Como podemos observar, o território proporciona a quem o ocupa espaço para a produção agropecuária, recursos naturais e fontes de energia. Sendo assim, desde a antiguidade, os diversos povos procuraram expandir seu território e as nações que possuem uma grande base física tendem a se destacar no contexto mundial. Tal assertiva é comprovada pelo destaque que certas nações tiveram ao longo da história, como o Império Romano, o Império Mongol, os turcos otomanos e o evento das grandes navegações feito pelos países europeus a partir do século XV. Atualmente, vê-se que grandes países em extensão territorial se posicionam no rol de estados com grande desenvolvimento e ou economia destacada, como é o caso dos Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Canadá e Brasil. Portanto, o objetivo de aumentar sua dimensão territorial, seja para explorar recursos naturais, seja para proporcionar espaço para a expansão populacional ou para aumentar sua influência no cenário mundial, foi muito importante para a formação dos Estados nacionais. Gostou? Então não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e acionar o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre novos vídeos, ok? E se quiser fazer uma doação para o canal, ficamos muito agradecidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.